Visão Espírita. Amigos do Visão Espírita, as nossas saudações. Estamos iniciando mais uma série especial que vai trazer a vocês a realidade do plano espiritual. Nós estamos procurando, no nosso programa, fazer um espiritismo com espíritos, numa série que intitulamos Um Morto Falando ao Vivo. Neste programa de hoje, mais alguns depoimentos pessoais do espírito Dr. Inácio Ferreira, através do médium Carlos Bacelli. Esta série especial de Um Morto Falando ao Vivo, isto é, um espírito desencarnado falando conosco através de um médium de altíssima sintonia energética, como é o caso de Bacelli, médium, com o espírito comunicante Dr. Inácio, traz para todos que assistem uma comprovação inequívoca, assim como profundas reflexões sobre a continuidade da vida além túmulo, como algo natural e não sobrenatural. É o próprio espírito do Dr. Inácio que nos afirma em um dos programas. Mas aqui estamos com muita boa vontade de nossa parte, no sentido de que realmente o mundo espiritual possa se aproximar cada vez mais do plano material e que os homens encarnados possam, tanto quanto nós hoje, entender isto tudo com naturalidade. Nós não estamos num mundo sobrenatural. E esta naturalidade com que se apresenta um desencarnado da altíssima envergadura espiritual, como no caso do Dr. Inácio, assim como o extraordinário trabalho literário originado da parceria dos dois, Bacelli e Dr. Inácio, tem um dos fundamentais suportes no perfil intelectual, moral e psíquico do próprio Bacelli. Pela primeira vez falando ao vivo na televisão, vamos agora à primeira pergunta ao espírito Dr. Inácio Ferreira, que vai falar conosco através do médium Carlos Bacelli. Dr. Inácio, na sua obra A Vida Viaja na Luz, quando discorre sobre as resistências que muitos possuem sobre seus livros, você enfatiza: eu ainda sequer falei a metade do que sinto necessidade de falar. Nós perguntamos: já pode falar mais um pouco desta outra metade que falta? A outra metade nós estamos esperando pelo amadurecimento do que foi exposto na primeira metade. Também não podemos lançar sementes de uma só vez. Carecemos de esperar pela germinação de determinadas sementes. E também há algo muito curioso. Nós também, os desencarnados, esbarramos às vezes na resistência que a mente do médium nos oferece. Por maior seja a nossa afinidade, a nossa sintonia, nós esbarramos às vezes. O médium, meu caro Nelson, o médium é um termômetro do mundo espiritual na Terra. É uma espécie de termômetro. A gente, antes de trabalhar por ele, costuma medir a temperatura. Se está alta, se está baixa. Porque o médium, ele recebe as impressões do meio. Ele capta as impressões do meio. Nelson, nós estamos fora da realidade do mundo físico há tempo. Existem espíritos que, para se inteirarem das realidades do mundo físico hoje,
precisam de se informar, eles não sabem. Existem espíritos que se servem de espíritos médiuns desencarnados mais recentemente, para transmitirem as suas ideias, porque eles já não têm mais as informações, ou muitas das informações. Eles já vivenciam uma outra realidade mental. Voltar à Terra é voltar ao passado. É como efetuar uma viagem ao passado. Esse esquecimento do passado é algo muito, muito curioso. Ele funciona muitas vezes também da Terra para o mundo espiritual, com muitos daqueles que desencarnam. Porque, vejamos, não são todos os espíritos que têm acesso à sua memória de vidas anteriores. Absolutamente. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, eu sei, mas aí existe uma questão a ser interpretada. E não achar que isto ocorre com todos nós, vai ocorrer com vocês, vai ocorrer conosco? Não, absolutamente. Então, eu às vezes preciso fazer um esforço, e nesse sentido eu conto com o auxílio do Dr. Odilon, meu amigo, e também com o auxílio de irmão José, nosso venerável mentor, que muitas vezes me diz: Inácio, devagar. Odilon me trata por doutor até hoje. Falei com ele: Odilon, não sou doutor, estive doutor, mas ele insiste no tratamento. Mas ele fala comigo: doutor, mais devagar. Às vezes atendo, mas às vezes não aguento. E quando o médium me dá a oportunidade, escrevo. O doutor Inácio Ferreira, embora já esteja na dimensão espiritual, mantém um blog na internet com mensagens semanais aqui entre nós encarnados. Visitem o blog dele. O endereço é inacioferreira-bacelli.zip.net/. Atenção, é Bacelli com 2 Cs e 2 Ls. Voltemos a ouvir o doutor Inácio. Dr. Inácio, o católico convicto e o evangélico convicto, como a maioria deles reagem quando adentram o plano espiritual, logo após a morte do corpo físico? São recebidos pelos seus familiares, amigos, muitos deles, ainda católicos, ainda evangélicos, ainda umbandistas. Temos terreiros também deste outro lado. Aliás, isto não deve ser novidade para os estudiosos das obras de André Luiz e A Vida Continua. Nós aqui no nosso grupo temos um ex-sacerdote, que é o padre Sebastião Carmelita, que foi meu amigo na terra e agora não quer mais ser chamado de padre, quer ser chamado de irmão. Mas é sacerdote, não é sacerdote da igreja, é sacerdote do evangelho. E muitas vezes nós necessitamos de recorrer a ele. Vocês se recordam de sacerdotes católicos fazendo parte das equipes socorristas nas obras de André Luiz? Por exemplo, lá em Obreiros da Vida Eterna, quando aquelas equipes socorristas descem às regiões abismais ou abissais. Então, deste outro lado da vida, temos ainda igrejas, templos, pertencentes, vinculados às religiões sérias, às doutrinas religiosas sérias, como nas dimensões inferiores. Temos também templos em que existem exploradores da fé, os falsos cristos. Vocês acham que os falsos cristos e os falsos profetas existem apenas sobre a terra? Vocês estão enganados. E é isto que nós estamos
tentando procurar mostrar a desencarnação não soluciona problemas que não são solucionados, que não forem solucionados pelo espírito encarnado, pelo espírito que se encontra na Terra. Então, deste outro lado, a vida prossegue, a vida continua. O mundo espiritual não é espírita. Nós aqui temos também os nossos contestadores. Olha, por incrível que pareça, existe gente aqui deste outro lado que duvida que já viveu sobre a Terra. Como é que pode ser isso? Não me perguntem. Existe espírito que duvida que já viveu sobre a Terra. E mais, existe espírito que duvida da reencarnação. E eu gostaria de encerrar esta resposta à pergunta que nos foi formulada pelo nosso irmão, fazendo algumas perguntas a você, que é estudioso. O muçulmano não admite a reencarnação. Como será que ele reencarna? O católico não admite a reencarnação. Muitos não. Como é que será que reencarnam? O que acontece com o protestante que espera pelo juízo final? Como ele faz para voltar à Terra? E olhem, esta história de instituto de reencarnação não é bem assim como vocês pensam. São pouquíssimos os institutos de reencarnação existentes no mundo espiritual, funcionando para aqueles que querem reencarnar com consciência. Mas como é que será que a reencarnação acontece para estes nossos irmãos, adeptos de outras crenças religiosas? Porque o espírita sabe, está na hora de eu reencarnar. Mas mesmo assim, está na hora de eu reencarnar. O que é que acontece? O que sucede? Está na hora de eu reencarnar. Como é que você vai se tornar pequeno, como disse Jesus a Nicodemos, para tornar a entrar no ventre de uma mãe? Estude. Não queira todas as respostas do mundo espiritual, pesquise. A parceria do médium Carlos Bacelli e o espírito Dr. Inácio, para chegar ao nível de hoje, começou a ser construída há muitos anos. Ouçamos o que diz a pessoa do próprio Bacelli sobre isto. Na verdade, esta parceria, essa sintonia, surgiu antes do Dr. Inácio desencarnar. Nós éramos amigos, fui amigo dele, eu o visitava sempre em sua casa, no sanatório espírita, e sempre que nós visitávamos o Dr. Inácio, a conversa girava em torno da doutrina, não é? Evidentemente, conversávamos a respeito de tudo, sobre o movimento, os centros espíritas, Allan Kardec, Chico Xavier, não é? Denis, Delane, Bozano. O Dr. Inácio tinha uma cultura, um conhecimento muito grande, e eu ficava ali na condição de aprendiz, não é? Conversando com ele, e ficava lá por horas, ficava lá conversando com ele 2, 3 horas, às vezes lanchávamos juntos na casa dele. Eu cheguei a trabalhar, a convite dele, durante 1 ano no sanatório espírita, trabalhar profissionalmente, durante 1 ano no sanatório espírita. Então nós sempre tivemos uma admiração muito grande pelo Dr. Inácio. Ele participou na fundação do Lar Espírita Pedro e Paulo. Inclusive a maquete do Lar Espírita Pedro e Paulo foi construída por ele, através de isopor, cortando placas de isopor e fazendo aquele trabalho paciente, né, de colagem, aquela coisa toda, não é? E o Dr. Inácio desencarnou, evidentemente, sentimos muito. E um dia, em conversa com Chico, na casa do Chico, eu falei com o Chico assim: Chico, eu tinha vontade de receber alguma coisa assim, de diferente, a respeito do mundo espiritual. Porque até então os espíritos estavam psicografando por nosso intermédio páginas soltas de um conteúdo belíssimo, não resta nenhuma dúvida, não é?
mas eu mesmo com aquela vontade de receber assim alguma coisa. Aí o Chico falou comigo: olha, meu filho, quem sabe um pouco mais tarde, e quem sabe o próprio doutor Inácio. Não é? Aquilo ficou na minha cabeça, depois desapareceu da minha cabeça, o tempo correu, até que quando nós começamos a receber o livro, o primeiro do doutor Inácio, Sob as Cinzas do Tempo, ali logo no primeiro capítulo, eu não sabia bem o espírito que era, quando então ele se identificou. E foi ali que começou. Parceria entre o espírito do Dr. Inácio e o médium Bacelli já produziu mais de 20 títulos. As primeiras 3 obras desse trabalho formam uma trilogia muito peculiar, em função da sequência dos acontecimentos narrados e vividos pelo autor espiritual. Estas 3 obras são Sob as Cinzas do Tempo, Do Outro Lado do Espelho e Na Próxima Dimensão. A equipe do programa Visão Espírita esteve no Sanatório Espírita de Uberaba e colheu algumas cenas do local. Pessoal, aqui agora nós estamos aqui na porta de um porão. Esse porão é muito famoso aí nas obras espíritas. Sobre as cinzas do tempo, aquela confusão que o espírito Tomás de Torquemada causou, era exatamente nesse local que ele ficava aqui escondido, aquele espírito, que ele aparece bastante. No primeiro, Sobre as Cinzas do Tempo, e depois do outro lado do espelho também, já no plano espiritual, o Dr. Inácio tendo contato com ele. E então a gente ia mostrar aqui agora, porque é um porão, mas agora ele está servindo só já de descanso para as pessoas, aqui para os funcionários vêm aqui para descansar, mas dá uma mostradinha aqui dentro, aqui, Rosana, por favor. Olha só, então como nós estávamos falando, era nesse porão aqui que era o esconderijo do espírito, né? Que provavelmente naquela época também devia ser muito mais macabro que ele aqui dentro, né? E foi aqui que aconteceu então aquele confronto, né? Que acontecia. O Helder está ali, ele sabe mais até do que a gente. Vamos perguntar para o Helder, como é que era mesmo? Você que lembra mais do livro do que a gente. O que aconteceu mesmo naquele livro com esse espírito que era da época da Inquisição, né? Isso, na época que o Dr. Inácio ainda estava vivo, foi trazido para cá um garoto, e esse garoto tinha essa ligação espiritual com o Dr. Torquemada, com o bispo lá Torquemada. E quando estava assim, numa condição muito agitado, eles traziam o paciente para cá, o paciente ficava aqui. Então, nesse momento, está relatado no livro Sobre as Cinzas do Tempo, e nesse momento há um grande refregário entre o espírito e o médium, né? Para que o processo obsessivo não ficava mais acentuado do que naquele momento estava, né? Então, esse relato vocês podem ver através do livro Sobre as Cinzas do Tempo, do Carlos Bacelli, que o Dr. Inácio conta toda essa trajetória dessa história desse menino, que, através do menino, que o bispo Torquemada usava a mediunidade do menino para poder combater o sanatório aqui. Então, leia esse livro, eu recomendo. Isso, então aqui é o local, tá vendo? Quem já leu o livro, quem não leu ainda, vai ver que era nesse aqui que o menino incorporava mesmo. E aí realmente o doutor Inácio conseguia tentar doutrinar, né? Tentar disciplinar, tentar encaminhar esse espírito, que realmente aconteceu o encaminhamento depois, que vocês vão ver no segundo livro já, que é sobre do outro lado do espelho. Ele vai encontrar lá, ele em situação difícil e tal, e tem o desenrolar ali até para saber onde é que ele está, se ele já reencarnou, se ele não reencarnou. Mas esse espírito que foi bem conhecido lá na época da Inquisição, que jogava o pessoal na fogueira, fazia todas as barbaridades mesmo. Voltando agora a conversar com este dedicado espírito que é o Dr. Inácio, constatemos por que seus mais de 20 títulos de livros, através do médium Bacelli, estão hoje formando a seguinte opinião no Brasil e nos países onde já estão sendo distribuídos. Os livros do Dr. Inácio têm nos ajudado a redescobrir André Luiz. André Luiz, como todos sabem, é o espírito que, através de Chico Xavier, nos trouxe em 1943 a monumental obra Nosso Lar.
transformada até em filme de grande sucesso. Vejamos o que nos fala Dr. Inácio sobre André Luiz. André Luiz, através de Chico, nos trouxe uma cidade espiritual, o nosso lar, que se tornou o sonho de muita gente ir para lá depois do desencarne. Você, Dr. Inácio, através de Bacelli, nos traz um plano espiritual mais terra a terra, cheio de imperfeições e intrigas humanas, um plano espiritual sem muitas novidades, para quem acha que tudo muda depois da morte do corpo. Você é mais ousado nos seus relatos do que André Luiz? O Dr. Inácio Ferreira, que sou eu sou mais atrevido, mais vulgar, talvez até um pouco mais inconsequente, não é? Porque, vejamos bem, esta questão de nosso lar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, os espíritas. Nosso lar é uma cidade que está dependurada no espaço? O que vocês me dizem? Nosso lar tem um governador, quem o elege? Quem o colocou? Quem o nomeou? De quem partiu a nomeação? Como funciona a política em nosso lar? A administração? E tantas outras questões. Vocês não poderiam querer que André Luiz, escrevendo na década de 40, esgotasse o assunto. Ninguém esgota o assunto. Allan Kardec não esgotou o assunto, André Luiz não esgotou o assunto. Eu jamais esgotarei o assunto, outro que vier não esgotará o assunto. Nós estamos em constante aprendizado e muito longe da verdade. Eu costumo dizer que o homem, e às vezes particularmente o espírita, é um grão de poeira soberbo, porque acha que já sabe tudo do mundo espiritual, quando não sabe tudo nem mesmo a seu próprio respeito. Então, eu não vejo problema algum, nós estamos sempre em nossas obras, nos referindo às obras de André Luiz, porque nós também aqui estudamos. Vocês se enganam, André Luiz não escreveu só para a Terra. A codificação espírita não foi só para a Terra. Os espíritos da codificação, eles não pertencem a este plano em que nós nos encontramos, eles vieram de mais alto. Porque se o Espiritismo tivesse partido deste plano, seria uma doutrina imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Todos os espíritos da codificação foram médiuns. Os verdadeiros autores da codificação não aparecem. Eles não se identificaram, porque são espíritos que já transcenderam as condições, as nossas, permitam-me falar assim, as nossas condições humanas, porque eu ainda como, bebo, durmo e faço outras coisas. Você conhece o mundo espiritual? Sabe para onde vai? Tem certeza? O espírito Dr. Inácio Ferreira revela através do médium Carlos Bacelli o que você pode encontrar após o túmulo no livro Na Casa de Meu Pai. Esse livro modificará por completo seu entendimento a respeito da vida no outro lado da vida. Informações www.leepp.com.br ou pelo telefone 0 operadora 34 3322 4873. Você encontra os livros do Dr. Inácio pela psicografia de Carlos Bacelli nas livrarias de sua cidade. Caso não encontre, dirija-se aos contatos que você está vendo. Vamos à última pergunta de hoje ao Dr. Inácio. Dr. Inácio, no capítulo 14 de seu livro A Vida Viaja na Luz, você afirma que o intercâmbio entre o mundo espiritual e o chamado mundo físico precisa se modernizar. O que você quer dizer com modernizar? No mais amplo sentido do verbo modernizar, nós aqui estamos efetuando uma experiência nova. Não se modernizou
nós não saímos das mesas girantes. As mesas girantes não pertencem à história do Espiritismo, da terceira revelação. Agora, não é só modernizar a técnica de intercâmbio, modernizar principalmente o pensamento, o seu pensamento. Você que é ortodoxo, sectário, você que não se abre para o novo, que tem dificuldade, você que se apega à letra da codificação, porque muitos espíritos copiam os nossos irmãos evangélicos ou protestantes, que se apegam à letra das Escrituras Sagradas. Não se apeguem à letra da codificação. Procurem penetrar no espírito da letra. O pensamento espírita carece de se modernizar, porque o espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, e o espiritismo precisa acompanhar o progresso vertiginoso da ciência. Caso contrário, ficará para trás, principalmente no que tange à reencarnação. Porque vejamos essa questão da fertilização in vitro. Ora, vocês acreditam então que o espírito fica congelado com o feto? Absolutamente. Ele não está ligado. Esta ligação pode ser feita depois. Quando os espíritos disseram que durante o ato da reencarnação, o espírito se liga ao novo corpo que está se formando para ele, átomo a átomo, molécula a molécula, isto é em geral. Isto é de modo geral. Mas na reencarnação, como na desencarnação, cada caso é um caso. O espiritismo precisa se modernizar no conhecimento da reencarnação e avançar, porque caso contrário nós vamos ser questionados em muito pouco tempo pela ciência, pelos estudiosos. Mas como vocês falam que a reencarnação se processa desta maneira e a fecundação está ocorrendo no laboratório, um espermatozoide, um óvulo, ocorre a fecundação, isto pode ser implantado no útero de qualquer mulher e futuramente vai se desenvolver em laboratório. Porque como dizia Chico Xavier, já disse isto, e eu também tenho dito que Chico disse, a ciência vai criar um útero no laboratório. E daí, como é que vai surgir, como é que vai acontecer a reencarnação? Você espírita, como explicará a reencarnação assim? No próximo programa, o Dr. Inácio voltará a nos brindar com sua agradável presença e importantes recados e mensagens para todos nós. Esse espírito amigo, conversando desta forma tão descontraída, vem demonstrar, e sempre está enfatizando em suas mensagens, que a maravilhosa manifestação da vida se faz simultaneamente nos planos material e espiritual, de forma dinâmica e natural, e cada um de nós é o construtor de seu próprio destino. Eu percebo cada vez mais que o homem de fato é o construtor do seu destino, dentro das leis divinas. Então, é o homem que constrói a vida sobre a terra. Nós é que construímos a vida sobre a terra. Deus, que pelo seu incomensurável amor nos criou como uma porção de energia inteligente, nos deu também todas as condições para desenvolvermos o amor dentro de nós, o qual, aliado ao exercício responsável da nossa inteligência, nos propicia o necessário aprendizado na escola infinita da vida. Ao construir equilibradamente nosso destino,
estaremos ajudando a construir a vida sobre a terra e, com isto também, influenciando para o bem dos nossos semelhantes. Somos todos irmãos nesta mesma e imensa família universal.